Um deboche com a cara do torcedor vascaíno. Até segunda ordem, Maurício Barbieri permanece no cargo de técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Após uma goleada histórica, um vexame histórico, melhor dizendo, uma humilhação ontem no Maracanã para o nosso maior rival, 4-1. E o Flamengo tirou o pé, porque poderia ter sido mais. Após 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, 19º colocado, vice-lanterna. Um rendimento muito abaixo de um elenco que custou 115 milhões de reais em investimento. Após tudo isso que eu falei para vocês, e tem mais. Uma eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para o ABC em São Januário. Um primeiro semestre vergonhoso, digno de um clube rebaixado. Mesmo diante disso tudo, Maurício Barbieri permanece no cargo de técnico do Cruz Maltino. É um deboche, é um escárnio, é um desrespeito com mais de 15 milhões de torcedores vascaínos espalhados pelo Brasil. Eles estão rindo da nossa cara, torcedor. Uma atitude como essa confirma sim que eles estão rindo da nossa cara. A gente vai falar sobre isso. Vamos trazer todos os detalhes dessa permanência até segunda ordem do técnico. Vamos falar sobre o clima no CT Moacir Barbosa, porque os relatos é de que o clima no CT, nessa tarde de terça-feira, foi um clima de velório, um clima pesado, um clima triste, um clima tenso. E a pergunta que eu já faço, antes de começar a informar a você sobre tudo o que aconteceu nessa terça é: como um time com um clima de velório, como um elenco que não confia no seu comandante, vai virar a chave? Vocês vão insistir mesmo, né? Eu quero muito saber o que vocês querem. Que a partir do momento que vocês insistem num treinador que não deu certo, mostra que realmente ou vocês são ruins de planejamento, ou vocês não querem o bem do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, além dessas muitas outras informações neste Boa Noite Gigante. Josh Wander sendo cobrado e prometendo reforço nessa próxima janela de transferências. Tô falando do Josh Wander mesmo, o nome da empresa norte-americana. Ontem teve reunião e ele participou, e a gente vai trazer todos os detalhes aqui neste Boa Noite Gigante. Além dessas, muitas outras informações, porém antes de começar, como eu sempre faço no canal, e agora eu vou subir até um pouquinho mais o tom nessa parte. O que acontece? Eu não quero falar só apenas de mim, do canal do Gigante Vasco. O momento é ruim, torcedor. O momento é humilhante, o momento é patético, o momento é vergonhoso. Mas eu e muitos outros canais que falam a verdade, que trazem informações, que lutam pelo Vasco, precisam do seu apoio. Esse é o momento. Não há outro momento que senão esse, para você estar junto, para você colar nesses canais que estão insatisfeitos, que não concordam, que estão criticando, que estão reclamando, que estão realmente se posicionando. A sua inscrição é a forma com que você ajuda, o seu comentário é a forma com que você ajuda, o seu like é a forma com que você ajuda. E eu não estou falando apenas do meu canal, do canal do Gigante Vasco, eu falo dos canais em que você tem a convicção de que está insatisfeito e que está tentando lutar por um Vasco melhor. Essa é a hora. Essa é a hora, torcedor. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, tanto no meu canal como em outros canais. Dê a sua inscrição, porque vai fazer com que o canal que você curte, que você gosta, tenha mais força para criticar, para pressionar, para reclamar. A gente tem muita voz. Hoje, os meus 2 vídeos pegaram mais de 15 mil visualizações. Você acha que isso não ecoa? Você acha que isso não chega? É claro que chega. Então se inscreva, cara. Se inscreva pra gente pressionar esse pessoal que hoje está dentro do Vasco. Deixe o seu like e compartilhe. Vamos junto. Vamos junto. Passar por cima desse momento. Não passar olhando a carruagem e sem fazer nada. Mas passar se posicionando, criticando e fazendo com que o nosso Vasco seja respeitado acima de tudo. Então se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe seu like e deixe o seu comentário aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Vambora. Sem muita enrolação. Falar de Vasco. Porque sim, torcedor. Informação que tivemos é que até segunda ordem o Maurício Barbieri permanece no cargo de técnico do Cruz Maltino. E volto a repetir o que eu falei no início.
Após uma goleada vergonhosa, vexatória para o Flamengo, uma goleada histórica pelo placar de 4-1. Após uma eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para o poderosíssimo ABC, que hoje é a lanterna da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Foi para esse time que o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil, para o ABC. Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. 4 derrotas consecutivas. Ninguém acha que o trabalho do Barbieri está dando certo e ninguém acha que vai dar. Só as pessoas que estão dentro do Vasco. Isso é de fato impressionante. Mas mesmo diante disso, ele permanece no cargo de técnico cruzmaltino. Essa foi a informação que tivemos nessa tarde de hoje. O jornalista Lucas Pedrosa trouxe essa informação ainda na parte da tarde, confirmando que houve uma reunião no CT Moacir Barbosa entre o Paulo Brax, o Abel Braga e o Maurício Barbieri. Nessa reunião que aconteceu no CT, foi colocado em pauta esse atual momento, mas uma reunião que, segundo informações, definiu que de fato o Barbieri permanece no cargo de técnico do Cruzmaltino até segunda ordem. E além da informação do próprio jornalista Lucas Pedrosa, quem se posicionou foi o Abel Braga. O Abel Braga, que é atualmente coordenador técnico do Vasco da Gama, também se posicionou e confirmou que de fato Maurício Barbieri permanece no cargo de técnico. Negou qualquer conversa sobre a demissão do Maurício Barbieri. Ele disse isso ao jornal O Dia. Inclusive, além de negar a demissão do Barbieri, negou qualquer tipo de conversa nesse momento com algum outro profissional no mercado, se tratando de treinador. Ou seja, o Barbieri, pelo menos, fica. E volto a repetir o que eu falei com vocês no início do vídeo. É um escárnio, é um desrespeito, é uma palhaçada a permanência do Maurício Barbieri. E sabe qual é o pior? Que eles sabem que tá ruim. Eles sabem que tá ruim. Porque hoje tivemos a informação que o Vasco já se representou no CT Moacir Barbosa. No próximo domingo, tem Vasco da Gama e Internacional no Beira-Rio. E nessa representação que aconteceu nessa parte da tarde de hoje, após a pressão gigantesca, após tudo que aconteceu ontem em São Januário, a comissão técnica continuou dando o seu trabalho. Realizou os treinos hoje no CT Moacir Barbosa. Mas mesmo diante disso, mesmo diante da continuidade confirmada, relatos dão conta que o clima no CT Moacir Barbosa é um clima de velório. Esse é o clima hoje no Vasco. Vou até ler a vocês o que diz a matéria do GE. Abre aspas. Relatos dão conta que o clima no CT é de velório. E aí a pergunta que eu faço. Como? Me expliquem, de verdade, vocês aí, que fazem parte do futebol do Vasco. Como um elenco vai passar por cima disso com um clima de velório? Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor. Clima de velório. É dessa maneira que vocês vão enfrentar o Internacional no Beira-Rio e ganhar? Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Clima de velório no CT, mas mesmo assim deixa do jeito que tá, né? Tá bom, tá tranquilo, tá legal. É clima de velório que vocês querem pra dentro do Vasco da Gama. Porque ninguém confia mais no trabalho do Maurício Barbieri, gente. Nem nós, torcedores, e nem o próprio elenco. Tá todo mundo entregue. Ninguém confia mais no trabalho do Maurício Barbieri. Houve essa reunião, como a gente informou a vocês, uma reunião tratada como algo rotineiro que acontece toda semana. E mesmo diante dessa pressão, eles vão passar por cima dela e vão fazer com que o Barbieri permaneça. 2 pontos fazem hoje o Barbieri permanecer. Isso é informação a vocês. Ponto 1. O discurso é de confiança de que o atual elenco vai conseguir reverter a situação, tanto com os reforços que chegarão no mês de julho, quanto principalmente pelo desempenho, segundo informações que temos de dentro do CT, já visto bom por parte do Cruzmaltino nessa temporada. Ou seja, a diretoria e o departamento de futebol, nesse momento, acredita que o Vasco já jogou bola nesse ano de 2023. E por já ter apresentado um bom futebol, há uma expectativa de que esse bom futebol retorne nas próximas partidas. Quando o Vasco apresentou bom futebol? Contra a Madureira? Contra a Volta Redonda? Contra o Dax? Contra um Fluminense no início de temporada? Contra um Flamengo no início de temporada? Esse é o bom futebol que o Vasco apresentou? Vocês só podem estar de brincadeira. O Vasco apresentou um bom futebol porque os outros clubes eram inferiores ao Vasco, clubes considerados pequenos no Rio de Janeiro, e porque quando pegou os clubes grandes estavam eles fora de ritmo. Foi esse o bom futebol que o Vasco apresentou. Vocês acreditam que isso vai dar certo? Isso é escárnio com o torcedor, cara.
com nós, ó, comigo, com você. E o outro ponto é porque domingo tem um jogo contra o Internacional no Beira-Rio. Mas após essa partida contra o Internacional, o Vasco só voltará a campo no dia 22 de junho. Ou seja, o Vasco enfrenta o Inter no dia 11 e só volta dia 22. 11 dias, quase 2 semanas após uma partida. Pela data FIFA que irá acontecer. E aí o que acontece? A data limite para o Barbieri, se essa demissão ainda não acontecer durante essa semana, as coisas mudarem, será nesse jogo contra o Internacional. Porque se perder novamente para o Internacional, o próximo técnico que vir terá tempo para trabalhar 11 dias até enfrentar o Goiás em São Januário. Então, nesse momento, o departamento de futebol se apega a isso, a esses 11 dias que terá após a partida contra o Internacional. Mas a pergunta que eu faço é, não seria melhor já trazer um treinador, colocar ele para treinar durante a semana e ele ter ainda mais tempo após o Internacional do que deixar o Barbieri treinar mais uma semana? O Barbieri tá tendo sempre o prazo de uma semana para treinar e nunca muda, cara. Nunca muda. Quero ver se o Vasco ganha do Internacional. Aí o Barbieri permanece. Não é possível, cara, que vocês vão insistir nessa besteira. Não é possível que vocês vão insistir nessa maluquice. Volto a repetir, clima de velório. É um clima de velório que vocês querem, estão vendo no Vasco e acham que tá tudo bem. E aí a pressão acontece, a pressão aumenta ainda mais. Pois tivemos informações de que ontem teve essa reunião com a empresa norte-americana 777 Partners. Lembra que a gente trouxe a vocês que o mandatário da associação do Clube de Regatas Vasco da Gama fez um pedido, protocolou um documento na secretaria pedindo o adiantamento, de uma reunião que estava marcada para o dia 21 de junho. Ela aconteceu. O próprio clube, em nota, informou que foi realizada essa reunião na manhã de ontem. Em nota, o Vasco diz assim, ó: reunião de emergência do Conselho de Administração da SAF. Na reunião foi discutida a situação do futebol e confirmada a atuação do Vasco da Gama SAF na próxima janela de transferências, com vistas à contratação de atletas para preencher as lacunas identificadas no elenco. E segundo informações, nessa reunião, além da participação do Luiz Melo, do Paulo Brax, houve também a participação do Josh Wander, que é, no caso, sócio proprietário da empresa norte-americana 777 Partners. Nessa participação, segundo informações, o próprio Josh Wander confirmou que terá reforço nessa próxima janela de transferências. Essa é a informação que a gente teve, que houve sim promessa de reforços e houve também, além disso, a promessa reforçada de que vai haver recursos para contratações. Os valores não foram especificados, segundo informações, mas vai haver recursos. E é o mínimo, né? É o mínimo haver recursos para contratar. Porque se ficar dessa maneira aí, o Vasco cai, Josh Wander. Mais um clube da franquia de vocês que vai cair. Como aconteceu com o Hertha Berlim, como aconteceu com o Genoa. Adiantem esse investimento. Dê dinheiro. Você não comprou o Vasco? Coloque dinheiro dentro do Vasco. Coloque dinheiro. Que a gente, nós torcedores vascaínos, não aguentamos mais. E ainda temos que ouvir isso na parte da tarde. Do próprio Abel, confirmando de que o Barbieri permanece no cargo de técnico do Cruz Maltino. É um escárnio, é uma brincadeira, mas volto a repetir, até segunda ordem, o Barbieri permanece. O que você tem a dizer sobre isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Vamos que vamos, porque a situação é difícil, todo mundo pressionado, 777, a Barbieri, a elenco, a promessa é de reforços e a gente espera que ela se cumpra, que reforços cheguem no meio do ano. A gente vai cobrar a saída do Barbieri, vai cobrar essa reformulação do departamento de futebol e vai cobrar 777. Se posicionem, botem a cara vocês também. Não compraram Vasco? Apareçam. A gente fica por aqui. Se foi boa noite gigante, não nos prolongar muito, porque amanhã estaremos de volta com a Corda Vascão aqui às 7 e contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e como sempre falamos, saudações vascaínas.